Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa segunda-feira, 15 de setembro, eu não poderia deixar de passar por aqui para trocar uma ideia com vocês sobre Vale Tudo, né? Vale Tudo que realmente está entrando na sua reta final, mas assim, o que a gente tem visto na telinha da TV, o que os capítulos têm apresentado, ainda está meio morno para quem está aí acelerando para entrar numa fase final e dar os desfechos dos personagens, né? Eu pensei que aquela fase turbo que a gente viu aí nas duas últimas semanas, né? Pensei que ia continuar, que finalmente a autora Manuela Dias ia começar ali a direcionar os desfechos mais emocionantes para os personagens, para a própria trama, né? Que foi uma trama morna, extremamente descaracterizada, desconfigurada, mas não parece que é isso que vem acontecendo. Por exemplo, a gente tem que destacar que no capítulo de sábado, né, aparece ali a Maria de Fátima se preocupando em filmar o encontro da Celina com Esteban, porque ela apoia o Olavo esse que já desde o início sabia que o romance dele com a Celina era algo extremamente improvável. E Fátima também com uma sede de vingança em relação a Celina por conta dela ter tido ali um antagonismo com a vilãzinha quando essa estava casada com o Afonso, o que foi normal, né? A Fátima não é nenhuma criança, ela é megerinha, ela sabe, ou era para saber, que isso era esperado da Celina como tia do Afonso, que na verdade depois vai ser revelado que é mãe. Será que ainda vai ser revelado isso mesmo, gente? Ou será que a Manuela Dias resolveu mudar de ideia? Porque a todo momento essa autora muda de ideia, muda a configuração de tudo. Vamos ver, né? Mas para todos os efeitos, o que já foi anunciado é que de fato Celina é mãe, né, de Afonso. Independente disso, sendo mãe ou tia, ela não iria apoiar as safadezas, né, da Maria de Fátima com César contra uma pessoa da família dela. Seria o mais natural possível. E uma pessoa que é megera, que é vilã, que tem ali seus objetivos muito bem traçados, como seria o caso da Maria de Fátima, lá de 1988, interpretada por Glória Pires, que ela sabia onde ela queria chegar e ela sabia também escolher as próprias guerras, porque isso é importantíssimo, né? A pessoa saber onde ela vai lutar, porque se ela for guerrear em tudo, ela perde gás, perde fôlego, né? Acaba que depois ela não tem muitas armas para lutar. Então, assim, me parece que essa narrativa, a essa altura do campeonato, faltando pouquíssimos dias aí para a novela Vale Tudo terminar, acho uma tremenda bola fora, como tantas outras que a gente tem visto ao longo da trama, tá? Mas eu não poderia deixar de destacar isso para vocês aqui hoje, lembrando que no capítulo de hoje à noite vai ser aí também, vai ao ar o atentado que Marco Aurélio vai sofrer, arquitetado por Odete Roitman. Marco Aurélio e Odete, que já estão numa guerra praticamente declarada, né, brigando como gato e rato, já tem alguns capítulos e parece até também uma narrativa um tanto quanto infantil para dois grandes vilões, porque o Marco Aurélio e a Odete Roitman originais, lá de 1988, né, configurados por Gilberto Braga, Leonor Baceres e Agnaldo Silva, eram mega vilões, eram muito espertos, muito escorregadios, eles não deixavam seus planos às claras, né? Tudo era muito feito por debaixo dos panos, todo mundo ficava ali na expectativa deles serem descobertos, porque o público estava acompanhando, mas dentro da trama, tudo que eles faziam era muito bem amarrado, né, de forma a não serem expostos nem descobertos. Aí nessa narrativa infantilizada que está aí dos vilões desse pseudo-remake de Vale Tudo, o que a gente vê são assim, narrativas extremamente rasas e até mesmo sem criatividade, tá? Na minha humilde opinião, para dar o andamento e um possível desfecho aí emocionante a personagens tão relevantes dentro da trama que perderam a relevância e até mesmo a própria caracterização. Bom, gente, a gente vai falar então, tá, sobre o que está
vindo por aí para finalizar, para dar o desfecho desse remake, né, desse pseudo remake. Vamos comentar tudo com vocês hoje agora, mas antes, deixa eu te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo novidades sobre o que irá ao ar na novela Vale Tudo, fazendo as resenhas sobre o que andou rolando, comentando, fazendo críticas, também elogios, quando dá para fazer, a gente faz também, né? Todo mundo aqui do canal tem bom senso para isso, a gente comenta, a gente elogia, mas também a gente faz as nossas críticas aqui, tenta fundamentar as nossas críticas, né, do porquê que a gente está dizendo isso, trocar essa ideia aí com vocês, essa galera daqui do canal que é tão maravilhosa e é muito noveleira, né, cheio de noveleiros raiz aqui, todo mundo gosta de novelas, gosta de comentar sobre novelas, gosta de ver uma trama muito bem costurada, muito bem amarrada, e é isso aí, nós vamos hoje falar também sobre novela, como sempre. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece, tá, de deixar logo abaixo aqui desse vídeo, na seção de comentários, as suas impressões, a sua opinião sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Vamos aí falar sobre essa reta final e o que está sendo apresentado para a gente enquanto telespectador. Bom, não esquece, deixa eu também pedir para vocês, né, para dar aquela mega força, aquele mega engajamento que vocês sempre dão, né, de deixar o seu like, se tiver hype ainda, deixa também o hype aqui nessa publicação, se puder, compartilha com quem é noveleiro e noveleira assim como a gente, vamos fazer a nossa comunidade crescer, porque o Reality Novelas, mais do que um canal, é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, pessoas aí apaixonadíssimas por novelas, que sabem, têm maturidade para concordar, para discordar, para expor seus pontos de vista com muita propriedade, todo mundo, vocês dão um show aqui, tá? Mesmo quem discorda, quem concorda, todo mundo sabe se posicionar e sabe respeitar a opinião dos outros. Ninguém é obrigado a concordar com a gente o tempo todo, não é verdade? Mas o pessoal vai lá, fundamenta e é bem bacana, tá? Então, muito obrigada a todos que participam. Se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço ainda mais, mas não esqueçam de deixar o like, tá? E eu quero aproveitar também para agradecer mais uma vez, como em todo vídeo, a todos os inscritos aqui do canal, as pessoas que visitam o canal e que eu espero que se inscrevam quanto antes. Agradecer pela força, pelos likes, pelos hypes, pelos comentários, compartilhamentos, pelo carinho que vocês exteriorizam por mim, a preocupação. Muito obrigada de coração, a colaboração que vocês fazem, obrigada a todos. E hoje, para não causar ciúmes, eu vou citar aqui um agradecimento especial a outros inscritos diversos dos que eu normalmente falo aqui, porque tem inscritos aqui, gente, que tem participação fenomenal, em todo vídeo participam muito, falam muito, entendeu? Dão aquela mega força em tudo, então a gente sempre fica aqui reiteradamente falando deles, mas hoje eu vou pedir licença para falar nomes diferentes, né? E também enaltecer outros inscritos, que eu sei que são muitos, todos vocês, na verdade, que estão sempre aqui dando aquela mega força pra gente aqui do canal, tá? Então, um abraço especial, um agradecimento aí para a Heloísa Oliveira, o Apolos, a Kailane Silva, a Já Santana, e, enfim, para todos os demais que estão sempre aqui com a gente, né? Kitsune Alexandre, Carla Regina, Ioane Serra, Maria Alice, Carla Kise, Maria Cláudia Toledo, todo mundo está sempre aqui com a gente, sempre dando uma força, sempre Simpson, sempre comentando, elogiando, ou fazendo aqui uma colaboração, um adendo. Tamaró, ainda tem esse detalhe aqui que você esqueceu de colocar, mas eu lembrei aqui, vou colaborar. E é isso aí, eu agradeço a todos, até aos que eu ainda não mencionei aqui, mas vou mencionar nos próximos vídeos, não fiquem com ciúmes, tá bom? Gente, vamos lá então começar a falar aqui sobre o que vai ao ar nesses próximos capítulos, a partir do capítulo de hoje, né? No capítulo de hoje, a gente vai ver aí uma continuidade dessa saga da Maria de Fátima em relação a Celina. Uma luta, como eu falei, uma guerra que parece sem sentido para uma vilã, conforme a gente esperou desde o início, que seria Maria de Fátima Acioli, né? Não é o estilo, pelo menos não era o estilo que a gente esperava de vilania da Maria de Fátima. Esse tipo parece assim, aquelas birras infantis, sabe? Você mexeu comigo, pisou no meu calo, agora eu vou pisar no seu. Ela com a Celina
especificamente, é uma coisa que não tem mais justificativa a essa altura do campeonato. Enquanto ela ainda estava com Afonso, havia justificativas. Ela estava tentando defender o dela, né? Mas no momento que o Afonso descobriu tudo, e enfim, não quer mais saber da Fátima, já voltou para Solange e tudo mais, a história dela em relação à versão que ela tem em relação a Celina, ainda que a Celina tenha de fato ali dado umas pegadas no pé da Fátima, ficou pegando ali no calo da Fátima enquanto ela estava casada com Afonso, ela também sabe que ela estava errada em muitas coisas, então era mais para nesse momento a Fátima focar em outras situações, em outros projetos e em outras vilanias, né? Já que ela é para ser uma grande vilã também dentro da novela Vale Tudo, que não vem sendo, mas tudo bem, faz parte. Bom, gente, então vamos comentar sobre isso logo, né? A Fátima, no capítulo de sábado, quis dar conta do encontro da Celina com o Esteban, também um encontro ali extremamente sem sentido, mas que serviu para Celina falar para o Esteban quem de fato tinha exposto a Heleninha para as mídias, né, daquele jeito, embriagada, que teria sido a própria mãe, Odete Reutemann, para evitar que a Celina fosse para o exterior, viajasse ao lado de Esteban. Esteban ficou horrorizado, como qualquer pessoa ficaria, né? Qualquer pessoa normal acharia isso um absurdo, uma mãe fazer isso com um filho, uma filha. E eles ali estão tentando se entender, né? Esteban tentando mostrar que ficou enciumado ao ver Celina com Olavo, ela também tentando ali sair pela tangente, meio que reavivar um romance entre eles dois, que ela sabe que foi algo que foi interrompido ali por ocasião das vilanias da própria irmã Odete Reutemann, né? Bom, a Celina também, gente, a gente viu que ela se preocupou no final do episódio de sábado a dizer para a Heleninha que ela tinha meio que se reconciliado, se encontrado com o Esteban, se reconciliado com ele, que ela gostaria muito que a sobrinha abraçasse, né, o namorado ou o possível futuro namorado nessa reconciliação deles dois, mesmo que ainda não esteja rolando um romance oficial, mas que a Heleninha entendesse isso, né, e não visse o Esteban com maus olhos, né, com mágoas, nada disso. Bom, a Heleninha, naquele momento, não falou nada, mas a gente viu nas sinopses que a Globo revela para a imprensa, né? Vem dizendo que a Heleninha vai ter um arranca-rabo com a Celina no capítulo de hoje. Possivelmente, ela vai ficar ali indignada com a atitude da tia, porque a Heleninha, até agora, pelo menos até onde me consta, né? Me desmintam, por favor, se eu estiver enganada, mas a Heleninha, até onde me consta, não teve, de fato, a verdadeira versão da história do que ocorreu para aquelas fotos vazarem, né? Todo mundo, de alguma forma, tentou ali blindar a Heleninha. Então, eu acredito que ela vai discordar da tia e vai ficar indignada justamente porque talvez na cabeça da Heleninha o culpado daquele vazamento foi de fato o Esteban, até porque a Celina também, aquele compartilhamento da foto da Heleninha embriagada com o Esteban também, é que foi de uma tremenda ingenuidade, infantilidade para uma mulher madura como a Celina, algo difícil de entender e de visualizar isso acontecendo no dia a dia. Mas, enfim, tem gente que quer compartilhar absolutamente tudo com quem está paquerando. O Esteban nem marido da Celina era um namorado, né? E a Celina colocar uma foto daquela, expondo a sobrinha querida para ele, mesmo que ela tenha confiança nele, foi algo difícil de muita gente aí engolir essa narrativa, como tantas outras narrativas que a gente sempre enfatiza aqui, que são extremamente infantilizadas, são narrativas muito rasas, que não convencem o grande público, e público de novela gosta de ver o circo pegando fogo, mas com sentido. O público de novela é muito crítico, ele sabe analisar, ele quer ver algum tipo de sentido na trama, algo que o convença, né? Ah, mas se for uma trama de ficção científica, mas aí já está acordado com o público, é uma obra de ficção científica, então vai ter efeitos especiais, vai descer um disco voador, vai acontecer da pessoa se teletransportar para o passado ou para o futuro, enfim, mas isso é acordado com o público, não é o caso de Vale Tudo. Vale Tudo é uma obra que, dentro do possível, foi idealizada para retratar a realidade da sociedade brasileira à época, né? E, assim, muito
deixa todo mundo um pouco decepcionado, porque desde o início, né, a autora Manuela Dias falou para a Folha de São Paulo, em entrevista, que a ideia dela não era, de maneira alguma, fazer ali nenhum tipo de crítica ao Brasil, que era meio que fora de moda, não fazia mais sentido hoje, depois de tantos anos após a redemocratização do país, falar mal do Brasil, fazer críticas ao Brasil. E independente da ideologia política, que eu odeio comentar política, odeio falar de lado A, lado B, não gosto, a gente aqui é para a gente se alienar mesmo, para a gente falar besteira, se divertir, se entreter, né? Esquecer um pouco os problemas do dia a dia. Então, esse momento é um momento relax da gente, mas, independente disso, falar sobre política, apontar alguns problemas, isso é uma coisa saudável, né? E isso faz parte da sociedade que está democratizada, que sabe lidar com a democracia de uma maneira responsável. Isso faz parte, tá? Então, acho que quando ela disse isso, que não cabia mais nesse momento, ela não falou com essa ao pé da letra dessa forma, tá? Mas deixou claro que não era legal mais hoje em dia ficar falando mal do Brasil, que isso já estava ultrapassado, meio que perdeu bastante ali, já deu para notar que a trama perderia bastante do seu sentido, porque a novela é sobre isso, né, gente? É sobre isso, é sobre comentar o dia a dia, os problemas da sociedade como um todo, essa ambição desmedida que existe em algumas camadas da sociedade, os preconceitos que existem em determinadas camadas da sociedade. Então, assim, é muito triste quando o autor já de cara descarta tudo isso. Ficou realmente uma novela obsoleta e sem sentido, que é isso que a gente está vendo aí. E o público que gosta de novelas de fato, que acompanha novelas recentes, novelas mais antigas, tem muitos jovens que acompanham também novelas mais antigas, agora tem aí Globoplay com tudo, toda a coletânea, né? É muito difícil achar que a obra está entregando o suficiente. Não está muito abaixo do esperado. Mas vamos continuar aqui sobre essa guerra entre Maria de Fátima e Celina, tá? Ela já começou com essa empreitada. Aí o que vai acontecer? A Heleninha vai discutir com a Celina, possivelmente por conta dessa reconciliação da Celina com o Esteban, onde a Celina espera que a Heleninha também receba o Esteban sem mágoas em relação ao passado. A Marina vai contar para a Fátima, porque a Marina está ali fazendo esse jogo de ficar ganhando pix da Fátima a cada informação que ela repassa para Maria de Fátima, e eu não vejo qual é o interesse também da Maria de Fátima ficar pagando pix de R$1.000 para a Marina a todo momento, por informações que às vezes são totalmente irrelevantes para ela, para os objetivos dela atuais. É o que a gente não reconhece nessa vilã Maria de Fátima. Cadê a objetividade da Maria de Fátima, que sabia lidar tão bem com dinheiro? Lembra que ela vendeu a casa da mãe lá no passado? Ela sabia como aplicar, como gastar, né? Ela fazia os investimentos certos dela. Ela ia gastar com roupa cara, era para isso, para aquilo. E agora está gastando esse dinheiro com a Marina, sei lá por quê, nem para quê, né? Do César, dela querer saber, tudo bem, mas ela nem precisa de tanto, ela não precisa da Marina para isso, porque a vida do César com a Odete está escrachada, né? Eles acabaram, inclusive, de se casar. Bem, então, a Marina vai comunicar para Maria de Fátima essa briga entre a Celina e a Heleninha, e parece que a Maria de Fátima vai meio que instruir ali a Marina a colocar um medicamento da Celina no chá da Heleninha para que ela tome e fique meio que dopada com o efeito ali de uma embriaguez. Eu imagino que a razão disso, porque ainda tem muito isso na novela escrita pela Manuela Dias, pelo menos nessa Vale Tudo, né? A gente muitas vezes tem que interpretar sozinho, porque a novela é incapaz de fazer uma narrativa clara ao telespectador, né? Muitas coisas ela fala, ela explica, e outras coisas a gente tem que ali imaginar, mas fez por isso, ou talvez por aquilo. Bom, mas parece-me que isso vai ser uma orientação da Fátima para criar na Celina, mais uma vez, a sensação de culpa, né? De culpa da sobrinha ter tido uma recaída, a Heleninha que está no ar,
está indo bem, está retomando os rumos da própria vida, e de repente a Fátima faz isso, provavelmente instrui a Marina a fazer isso, para causar na Celina arrependimento e para ela aquele sentimento, Maria de Fátima, com sentimento de me vinguei de você, sua cobra peçonhenta que ficou no meu pé enquanto eu estava casada com Afonso e não sossegou enquanto não me derrubou. Eu acho que é mais ou menos por aí que a Manuela Dias quer aí conquistar o grande público, mas para mim parece uma narrativa realmente sem sentido para uma vilã inteligente e astuta que seria a Maria de Fátima Cioli lá de 1988. Para essa daí tá até de acordo, tá? Bom, continuando, né, além dessa questão aí que vai rolar entre Celina e Heleninha, Marina dopando Heleninha e tal, vai ter também aí a desconfiança do Mário Sérgio sobre o Freitas. O Freitas que também, de uma maneira infantilizada, foi lá querer entregar o Marco Aurélio para Odete Roitman, né? Entregou o Marco Aurélio, falou as falcatruas do Marco Aurélio e tal. A Odete Roitman prometeu dar ao Freitas ali o dinheiro para complementar o que ele já tem e comprar a casinha da Santa Mãe do Freitas. Mas, assim, até o diálogo entre Odete e Freitas, onde ela diz para ele que na TCA todo mundo sabe que o Marco Aurélio trata o Freitas como um capacho, que ela, Odete, até achava que o Freitas gostava disso, é algo que soou ali extremamente surreal. Uma mulher, uma empresária de sucesso, dona da empresa, sabe que qualquer ato dos seus funcionários pode repercutir na imagem da própria empresa, colocar para o funcionário algo que é um assédio no trabalho, que pode gerar ali uma ação, né, até de indenização por dano moral contra a empresa também, porque primeiramente quem responde é a empresa, obviamente. O Marco Aurélio é vice-presidente da TCA, ele pode responder ali subsidiariamente, mas a empresa também vai responder, óbvio. A relação de trabalho, de emprego, existe do Freitas com a TCA. Aí a Odete dá aquela resposta ali, nada a ver, super infantil, super imatura. A posição da Odete nesse diálogo com o Freitas e a resposta que ela dá ao funcionário, tá? Achei aquilo ali também uma pegada de extrema falta de criatividade, como a gente já disse aqui, parece até preguiça de realmente desenvolver uma narrativa que convença o telespectador, né? Isso é algo reiterado, tá? Se repete a cada dia em Vale Tudo e já não nos surpreende mais, né? Pelo contrário, causa muita frustração, porque realmente a gente até espera. Bom, e continuando, né? O Mário Sérgio vai suspeitar do Freitas justamente porque o Freitas vai dar uma ratada com esse envelope cheio de dinheiro aí e parece que ele vai deixar derrubar o envelope, as cédulas vão voar ali, os bolinhos de dinheiro, os maços de dinheiro vão voar por tudo quanto é lado ali na Copa e parece que o Mário Sérgio vai presenciar isso, pelo menos é o que deu a entender no finalzinho, né, quando mostra as cenas dos próximos capítulos, deu a entender isso, que ele visualiza esse envelope que o Freitas carrega cair no chão, cheio de cédulas de 50, 100 reais, assim, né, embaladinhas, né, separadinhas. Então, ele já vai despertar ali uma suspeita em relação à postura do Freitas, em relação, principalmente, no que diz respeito, principalmente ao Marco Aurélio, tá? Que está na mira da Odete Roitman e o Mário Sérgio sabe disso. O Mário Sérgio sabe dessa guerrinha entre os dois. Aliás, só não sabe quem não quer, né, gente? Bom, continuando com o capítulo de hoje à noite, Marco Aurélio vai embarcar, vai fazer uma despedida ali com os diretores da TCA, porque ele vai casar, vai sair em lua de mel com a Leila, né? Faz ali uma despedidazinha rápida com o pessoal da empresa e depois já vai mostrar o Marco Aurélio embarcando para a cerimônia de casamento dele com a Leila em alto mar, na companhia dos filhos de ambos, né? Tiago e Bruno irão junto com os pais para essa celebração dentro de um veleiro, tá? No casamento aí do Marco Aurélio com a Leila. E eles, de fato, vão se casar, só que pelo que vazou de spoiler, né? A mando da Odete Roitman, homens ali contratados para alvejarem o Marco Aurélio vão de lancha até o local onde está sendo feita a cerimônia, né? Na embarcação onde ele e a Leila estão se casando. E após celebrado o casamento, após dizer sim para a Leila e ela para ele, Marco Aurélio vai ser alvejado no ombro, tá, gente? E a Leila vai ficar desesperada, vai acudir o Marco Aurélio, ele vai
para o hospital, vai ser socorrido, vai sobreviver e vai ficar com essa pulga atrás na orelha, querendo saber a todo custo quem programou, quem premeditou o atentado contra a sua vida. Para o Marco Aurélio não vai haver muitas dúvidas não, tá? Ele vai ficar claro para ele que foi a Odete, tanto é que ele vai encomendar a vingança, tá? Ele vai encomendar também um atentado contra a Odete Roitman quando ela estiver ali dirigindo na via pública, tá? Ele vai dar o troco na Odete Roitman, vai depois andar cercado de seguranças, vai ficar com uma pulga atrás da orelha em relação a todo mundo, né? Provavelmente isso aí, não sei se de fato, num momento imediato ele vai suspeitar do Freitas, mas o Mário Sérgio já está com esse trunfo em mãos, e o Mário Sérgio, que virou um vilão nessa versão, né? Pode ser que no momento oportuno ele abra isso para o Marco Aurélio. Só, gente, que antes disso tudo, aí nos próximos capítulos que virão, aí eu já não estou falando de hoje, tá? Nos próximos capítulos que virão, já vazou aí que o Mário Sérgio vai plantar na cabeça do Freitas a ideia de que ele tem que desviar dinheiro do Marco Aurélio na encolha. Chega de ser honesto com o Marco Aurélio, fiel ao Marco Aurélio. Já traiu mesmo ali entregando para o Odete Roitman, agora é hora de se dar bem financeiramente. Parece que o Mário Sérgio vai plantar essa ideia na cabeça do Freitas, de que ele faça desvio ali do dinheiro do Marco Aurélio. Dinheiro esse também ilícito, né? Que ele desvia da TCA, ou já desviou da TCA. E aí o Freitas vai entrar nessa empreitada, tá? O Freitas, inclusive, a gente não falou que vai haver uma aproximação do Freitas com o Eugênio? Então, todo mundo pensava que poderia ser assim uma coisa de uma noite, não virar um romance, nada mais sério entre os dois, né? O próprio ator Luiz Lobianco parece que tinha dito isso, que estava achando que poderia não ser, de fato, um romance entre eles dois, que ele esperava que fosse, algo que pelo menos se desenvolvesse, né? Algo que tivesse uma narrativa. Os próprios atores e atrizes já ficam na torcida para que o que acontecer com o personagem que eles interpretam tenha uma narrativa coerente que chegue até o público, né? E parece que o Eugênio vai realmente se envolver com o Freitas vai fazer esses desvios, tá? Vai em cima do Marco Aurélio, por recomendação ou por sugestão vinda inicialmente do Mário Sérgio, e ele vai chegar a comentar com o Eugênio sobre isso, sobre o intento de dar cabo dessa ideia, tá? Realmente estou pensando aí em desviar. E aí, mais adiante, eles dois, né, já mostrando que o Freitas compra a ideia e executa a ideia, o Freitas já vai cogitar ali com o Eugênio deles montarem uma pousada no Nordeste juntos, tá? Então parece que o que vai rolar entre eles de romance não vai ser uma coisa tão efêmera quanto parecia inicialmente, porque eles vão fazer planos de que com esse dinheiro desviado pelo Freitas do Marco Aurélio, eles montem juntos uma pousada no Nordeste, tá? Mostrando já que é uma relação que veio para ficar. Bom, outro lance que vai rolar futuramente em Vale Tudo, né? Que já foi anunciado, vai ser a morte da Odete Roitman dentro do Copacabana Palace. A título de marketing para o Copacabana Palace, isso é péssimo, né? Mas vazou aí na imprensa que essa cena irá ao ar e que a Consuelo, que vai ser promovida pela Odete Roitman, a diretora de trainee, a diretora trainee da empresa, né? Ela vai ficar extremamente abalada com a morte da Odete, então já deu a entender que realmente a Odete vai morrer nas instalações do Copacabana Palace. Ainda não sabemos se essa morte é uma morte apenas forjada, apenas maquiada, para que depois Odete Roitman ressurja ali naquela história de fugir do Brasil ao lado do César, né? Tendo se vingado do Marco Aurélio, conseguindo dar cabo da vida do Marco Aurélio, matar o Marco Aurélio e fugir do Brasil com o César sem ser perseguida. Mas, assim, fato é que já foi anunciado que essa morte vai ocorrer, tá? Nas instalações do Copacabana Palace. E a Consuelo vai ficar ali
muito, muito fragmentada, muito chateada em relação a isso. Fora isso também, tá, gente? Outra coisa que vai ter nessa trama e que também já foi anunciada vai ser novamente a perseguição de Maria de Fátima, implacável em relação à própria mãe, a Raquel. Porque, mais uma vez, a Maria de Fátima vai aprontar para cima da Raquel. Ela que retomou as redes sociais, né, como influencer, tem feito sucesso, tem bombado, tem publicado bastante. Ela vai publicar ali todo o drama. Ela já tem, né, inserido essa história do drama familiar dela. É algo que ela já vem arquitetando ali para comover o público. Ela quis comover com a história de ter sido abandonada pelo marido, grávida. Agora vai vir com essa narrativa do abandono da própria mãe em relação a ela, da Raquel, e ela vai ser impulsionada, tá? Vai contar ali com o apoio da Ana Clara, que vai incentivar, sim, a Maria de Fátima a fazer esse tipo de postagem contra a Raquel. Quem vai tentar apagar o incêndio nas redes sociais, porque o público todo vai se voltar contra a mãe, achando a Raquel uma mãe desnaturada, que faz isso com a filha grávida e tal. Quem vai tentar apagar o incêndio é o Bartolomeu, né, que é do mundo jornalístico, vai tentar ali ajudar a Raquel a fazer uma publicação, dando uma satisfação ao público da Maria de Fátima, que vai estar, os seguidores da Fátima, que vão estar ali fazendo a internet ferver contra a Raquel e a imagem da Raquel, que é a própria imagem da Paladar, que ela está tentando retomar a empresa dela, né? Então, Maria de Fátima, é como eu disse, ela não escolhe as próprias guerras, ela não tem estratégia, ela sai atirando para todos os lados e nem de longe mostra ser aquela vilã em ascensão, vilã mirim, que existia lá em Vale Tudo de 1988, que pelo menos era bem novinha, né, a Maria de Fátima de 1988, mas ela tinha muita estratégia, tá? Ela sabia ser malvadinha, e essa daí parece que é totalmente infantilizada, cabeça de vento, sai atirando para todos os lados e não sabe nem por que está atirando, tá? Parece cego em tiroteio. Bom, ainda falando também sobre o futuro da trama, né? E aí a gente aqui é para a gente dar uma fechada nesses spoilers do que a imprensa tem conseguido aí pescar através das liberações das sinopses da própria emissora, porque tudo está guardado a 7 chaves. É a história aí do pai da Sarita, que não é pai adotivo, como inicialmente tinham noticiado na imprensa. Alguns veículos da imprensa falaram que seria o pai adotivo que surgiria na vida da menina. Não. É o pai biológico mesmo. A gente até colocou isso no vídeo que a gente noticiou. A gente chegou a colocar, será que não é pai biológico? Botamos por escrito isso, tá? Porque na imprensa estava que seria o pai adotivo, o que iria ali confrontar duas situações que não são conciliáveis no mundo jurídico, né? Então, parece que quem vai surgir na vida da Sarita é o pai biológico, Luiz, o nome dele, e ele vai se aproximar da Cecília e da Laís. Elas ainda vão ficar reticentes sobre a aproximação desse homem da filha delas, né, da Sarita, vão consultar um advogado. O advogado diz que é um direito da criança, né, saber ficar a par da sua própria história, e aí elas vão respeitar isso, mas antes vão conversar com a Sarita para saber se ela quer conhecer o próprio pai, né, o pai biológico. A menina vai querer, e aí parece que esse Luiz, esse pai biológico da Sarita, se eu não estou enganado, o nome é Luiz mesmo, tá? Ele vai, de certa forma, vai chegar ali tentar tirar da Laís e da Cecília uma ajuda, porque ele é diabético, e vai receber da Laís e da Cecília uma ajuda para poder comprar os medicamentos para a diabetes. Isso também me surpreende bastante, porque me parece que existe um programa do governo, né, com relação a esse tipo de medicamento, não tem? Medicamentos para diabetes, pressão alta, existe farmácia popular, não é isso? Que dá esses medicamentos, enfim, tem um acesso maior, a população tem um acesso maior e mais facilitado a esse tipo de medicamentos. Mas na sinopse da Globo parece que Laís e Cecília darão dinheiro a ele, ao Luiz,
pai biológico da Sarita para comprar medicamentos para diabetes. Me parece também mais uma narrativa sem pé nem cabeça. Vamos ver se de fato é isso que vai se concretizar, né? E o que a gente espera é que pelo menos o desfecho da trama seja algo convincente ao telespectador que se manteve aí atento durante tantos meses, primeiro esperando uma reprodução, um verdadeiro remake, né, dessa grande obra-prima da nossa teledramaturgia, que é Vale Tudo, e não veio esse remake, por isso que eu falo que é um pseudo-remake, sei lá o que a Manuela Dias criou, mas ela criou aí um elefante branco. Vamos ver qual será o desfecho. O que vocês estão esperando para esse desfecho? O que vocês acharam dessas cenas aí que foram anunciadas, que nós podemos esperar nos próximos capítulos? Lembrando, né, gente, quanta cena morna, quanta cena desprovida de emoção diante de uma novela que está aí na sua reta final mesmo, faltando pouquíssimos dias para que Vale Tudo, ou o pseudo-remake aí de Vale Tudo, termine. É uma grande decepção, na minha humilde opinião. Quero saber a sua e não esquece de deixar o seu like e o seu hype aqui nessa publicação. Se você quiser apoiar o canal e mandar o seu valeu demais, seu superchat, seu super stick com a sua mensagem, pode mandar que no nosso próximo vídeo a gente destaca aqui para você, tá? Gente, obrigada pela paciência, pela audiência e pelo carinho de sempre. Um beijo a todos vocês, meu muito obrigado novamente a todos os inscritos. A gente se vê em breve com mais novidades. Um beijão, tchau!